atenção primária em saúde. Como todos sabem, as doenças crônicas elas são um dos principais fatores de risco para agravamento de casos de coronavírus, então é importante nós passarmos essas informações sobre o quadro de fatores de risco, fatores de proteção associados à doença e com dicas importantes para a população para se proteger, prevenir e não deixar de seguir os tratamentos recomendados para doenças crônicas em detrimento da situação de pandemia que nós estamos vivendo no mundo. Então, passo a palavra para a Luciana para dar início à apresentação. Boa tarde a todos e todas que estão aqui, que estão nos ouvindo. A gente vai falar um pouquinho agora de algumas informações que nós temos do Vigitel. Pode passar. O Vigitel é um inquérito populacional brasileiro, ele já está no seu 14º ano e ele é muito tempestivo, porque a gente faz ao longo do ano e no início do ano seguinte a gente já tem resposta. Então, ele é muito oportuno para esse tempo de pandemia que a gente está vivendo e eu vou trazer alguns resultados que podem colaborar para que a gente possa estar enfrentando esse problema. Então, o Vigitel, ele ocorre desde 2006, ele é um inquérito feito por telefone para a população adulta maior de 18 anos, de todas as capitais brasileiras e Distrito Federal. Pode passar. Ele tem como objetivo ver a frequência e a distribuição das doenças crônicas, dos seus fatores de risco e proteção, que nós sabemos que essas doenças crônicas estão aumentando a cada dia mais no nosso país e no mundo, e ele retrata principalmente 4 doenças crônicas e 4 fatores de risco. Então, nós temos as doenças diabetes, as doenças cardiovasculares, onde está a hipertensão, as doenças respiratórias e os cânceres. Nós temos também resultados para tabagismo, para álcool, para inadequação da alimentação e também de atividade física. Nesse momento, porque algumas publicações têm sido feitas, tem já há algum tempo, de 2, 3 meses para cá, já estão saindo publicações mostrando que tem alguns fatores de risco, e algumas doenças que são fatores muito correlacionados a ter a população de maior risco para o Covid-19. Então, nós vamos tratar aqui de diabetes, hipertensão, tabagismo e obesidade. Pode passar. Então, aqui o primeiro slide, ele mostra o número de brasileiros dessa população residente em capitais. Nós fazemos todo um trabalho estatístico para que represente de fato toda essa população. Ele sai em 2006 de 5,5% e vai para 7,4%. Houve um aumento de 35% da população com diagnóstico médico de diabetes no Brasil. Pode passar. Aqui a gente tem por capital, então eu acho que é interessante esse dado para que as capitais se vejam, né? Então a gente tem aí uma variação de 4,6 em Porto Alegre para 8,6 em Palmas. Então nós temos uma grande variedade entre as capitais. Pode passar. E aí o que nos chama a atenção é que 23% da população acima de 65 anos, a população idosa, ela tem diabetes, ou seja, 3 vezes mais que a população normal. Então, é uma população, de fato, de risco quando a gente olha para essa doença diabetes. E aí, outra informação importante, que são as pessoas de menor escolaridade. Então, já é por si só uma população mais vulnerável. Quando a gente pensa em renda, nós não perguntamos renda no inquérito, mas nós trabalhamos com a escolaridade como um proxy de renda. Então, nós temos 14,8% dessa população com diabetes, ela está concentrada na população de menor escolaridade. Pode passar. Agora, tratando um pouquinho de hipertensão. Nós temos, de 2006 até 2019, nesses 14 anos, a prevalência está estável, de 22,6% ela passa para 24,5%. Não tem uma alteração significativa, está praticamente estável. E a gente acredita isso, a maior a maior procura ao diagnóstico médico, maior acesso à atenção primária à saúde, à dispensação de medicamentos. Então, a gente tem uma população que hoje está estável, apesar de muito alta essa prevalência, mas está estável ao longo do período. Pode passar. Assim como no diabetes, pode passar.
Assim como no diabetes, a gente tem aqui por capital, então a gente tem uma variação aí de 16,9 em São Paulo e 28,5 no Distrito Federal. Então também tem uma grande variação aí entre as capitais. Pode passar. Aqui chama atenção, mais um slide. Aqui chama atenção também, assim como no diabetes, que a maior concentração é na população idosa, e aí a gente tem mais de 2 vezes a prevalência para essa população maior de 65 anos. E também concentrada, a maior concentração para menor escolaridade. Então, é um público bastante vulnerável àqueles de menor escolaridade. Pode passar. E aí nós temos a notícia de que nesses 14 anos de Vigitel, a prevalência de obesidade aumentou bastante. Próximo. Ela aumenta 72% entre 2006 e 2019. Nós tivemos um acréscimo onde saímos de 11,4 para 20,3, sendo maior ainda na população feminina. Então, isso é um dado preocupante. O Ministério da Saúde tem trabalhado para a contenção dessa prevalência. Então, nós temos os guias alimentares para a população brasileira, adulta, de crianças, temos vários instrutivos nessa linha. Tem um acordo com a indústria que tirou cerca de 14 mil toneladas de sódio desde 2011 dos alimentos. Tem, nesse momento, uma discussão com a indústria também para diminuição do açúcar nos alimentos, né, prevista até 2022. Então, nós temos também uma discussão que vem a nível internacional e o Brasil tem colaborado em relação à revisão da rotulagem de alimentos. Mesmo assim, ainda não teve um impacto direto nessa prevalência. Pode passar. Aqui a gente tem também para as capitais, então a gente saiu de 15,4 para 23 em Palmas e 23,4 em Manaus. Próximo. E aqui a população que tem a maior prevalência de obesidade é entre 45 e 54 anos. É uma população adulta, né? Quase entrando aí de 54 anos, em torno de 10 anos, entra para a população idosa. Então, isso preocupa essa população específica, mais ainda. Também está concentrado nos menores de 8 anos de escolaridade. Então, é o terceiro indicador que eu mostro, e os 3 estão concentrados na população menor de 8 anos. Agora vamos para o tabagismo. O tabagismo caiu entre 2006 e 2019, nós tivemos uma redução de quase 40% no Brasil. É uma política muito bem sucedida no país. O Brasil é um país signatário desde 2005 para a Convenção Quadro da Organização Mundial da Saúde, onde tem 4 eixos, onde nós implementamos, o país implementou os 4 eixos, que é a questão da taxação, imposto sobre o produto, a questão da propaganda, né, que nós não temos mais a propaganda, e os ambientes livres de tabaco. Então, é uma política muito bem sucedida. Mesmo assim, nos últimos anos, de 2017, 18 e 19, a gente já começa a perceber uma estabilidade desses dados. Então, isso nos preocupa porque a gente imagina que seja relacionado com esses novos dispositivos do tabaco, não só o cigarro fumado. Então, isso é uma informação importante, é uma população que deixou de fumar, que deixou de ter doenças decorrentes do uso do tabagismo. Aqui está em relação às capitais, a gente vai de 4,4% em Teresina para 14,6% em Porto Alegre. Pode passar. De novo, a maior proporção, que chega a 52% de redução, aí é pelo lado positivo, é para a população de 45 a 54 anos, então é uma população que deixou de fumar, então é bem importante, bem expressiva essa redução, mas daqueles que ainda têm esse hábito, a maior concentração também é de 0 a 8 anos. Então, o resumo disso é que os 4 fatores que a gente está trabalhando, mostrando aqui hoje, todos eles, a maior vulnerabilidade é dessa população, que muito provavelmente é de baixa renda, que já é, né, vulnerável por si só. Pode passar. E agora eu vou mostrar rapidamente, nós aproveitamos esse inquérito que é bem sucedido, que ele tem a tempestividade, e fizemos um inquérito rápido de 10 dias, 2 ciclos,
que já foi divulgado, inclusive, o primeiro ciclo pela imprensa e foi amplamente divulgado, e nós agora temos os resultados do segundo ciclo relacionados ao Covid-19. Então, da mesma forma, é a mesma metodologia, a diferença é que nós usamos o telefone celular. E aqui é representativo para 5 grandes regiões brasileiras, nós não chegamos a descer para estados e municípios, mas ela é representativa para a região. Pode passar. E aí, no primeiro ciclo, nós perguntamos essas informações que estão colocadas aí, comportamento adotado ou não pela população na forma de prevenção da doença, os meios de comunicação utilizados para acesso à informação sobre a doença, presença de sintomas, busca de serviço de saúde e presença de doenças crônicas, entre outras. Então, estes resultados já foram apresentados, já foi divulgado a partir do boletim 11 do COI. Pode passar. E aí, nesse segundo ciclo, o que a gente acrescentou? A necessidade de sair de casa e os motivos. Se essa população está confinada em casa, né, pela quarentena, e se ela teve necessidade de sair. Nós trabalhamos um pouco isso. E algumas questões relacionadas à saúde mental. Pode passar. E aí, alguns resultados. 87% da população adulta maior de 18 anos, nesse período estudado, que foi entre metade de maio, março e começo de abril, relataram que precisaram sair de casa pelo menos uma vez na última semana anterior ao dia da entrevista. A gente observa que a maior concentração, e deu como significativo que precisou sair de casa pelo menos uma vez, as regiões sul, sudeste e centro-oeste. As pessoas de maior escolaridade, 12 anos ou mais de escolaridade, e em relação à idade não teve diferença, praticamente todas as faixas etárias precisou sair de casa. Pode passar? Detalhando isso, quais são os motivos? A gente tinha uma lista de motivos e fez esse questionamento. Nos chamou a atenção que 75% falou que era para comprar alimentos, 45% saiu de casa para trabalhar, 42% procurar serviço de saúde ou farmácia, e aí um dado que chamou bastante atenção, que 20%, quer dizer, 1/5 dessa população, precisou sair de casa porque estava entediado, cansado de ficar em casa. Então, é um dado que a gente precisa comentar, que foi de 1/4 da população que precisou sair com essa motivação. Entre outros, aí ajudar a família, visitar amigos, praticar atividade física ou mesmo caminhar com os pets. Pode passar. Também a gente perguntou quais os problemas que incomodavam esses entrevistados nesse confinamento, né, nessa quarentena, e aí relacionados à saúde mental. E nós tivemos que 41,7%, praticamente 42% dessa população disse que tinha dificuldade, está com dificuldade de dormir ou está dormindo muito. 38,7%, quase 40%, com falta de apetite ou comendo além do que era o rotineiro. 35,3%, pouco interesse em fazer as coisas. 32,6% se sentiu para baixo ou deprimido nesse momento. 30% se sentiu cansado, com pouca energia. Então, todos esses sintomas, todas essas falas, dizem respeito à questão da saúde mental. E, por último, aí não menos importante, mas já com uma menor prevalência, lentidão para se movimentar, para falar, para os afazeres diários, dificuldades para se concentrar e se sentiu mal com a questão pessoal, né? A autopercepção, a autoimagem. Então, também teve essas informações. A gente perguntou, entre outros protocolos de higiene, de limpeza que a gente tem trabalhado, né, com muita insistência para que a população faça adesão. Aqui a gente colocou só o dado de higienização das mãos e dos objetos tocados, né, e aqui a gente coloca que teve um pequeno aumento, muito pouco, não é expressivo, mas do primeiro ciclo para o segundo ciclo, e entre as mulheres ainda existe uma maior proporção daquelas que lavam as mãos, que chegam em casa com alimentos, com outros utensílios e que fazem a higienização. Então, a gente chega a 88,6% para as mulheres nesse segundo ciclo e 80,2% para os homens. Pode passar? Então, era
isso que eu queria colocar, para que a gente possa observar como é que está o retrato da população brasileira hoje em relação às doenças crônicas e a 2 fatores de risco para as doenças crônicas, e essa informação também importante especificamente sobre o Covid-19, como é que está a percepção da população em relação a isso. Obrigada. Faz a pergunta no microfone, por gentileza. Só quero saber se a pesquisa tem margem de erro, porque não tem no negócio aqui. A margem de erro é de 5% e nos gráficos tinha um risquinho, eu não comentei que tem um risquinho onde mostra a margem de erro, mas é de 5%, intervalo de confiança 95%. Obrigado, Luciana. Está aqui presente também a Daniela, porque é fundamental a gente compreender que não somente o coronavírus ele tem afetado com profundidade a saúde da população brasileira, mas também esses fatos que foram colocados, principalmente relacionados à saúde mental e também a doenças crônicas não transmissíveis, a hábitos alimentares, hábitos que muitas vezes são colocados de lado numa situação como essa, elas são fundamentais para serem monitorados e acompanhados, e para isso vai haver a necessidade de um esforço conjunto do Sistema Único de Saúde para que não só haja em relação ao Covid-19, mas também que acolha e acompanhe as pessoas que podem vir a desenvolver ou agravar os quadros de doenças crônicas não transmissíveis. Então, é fundamental não abandonar os tratamentos, procurar as unidades de saúde sempre que for necessário e utilizar o Sistema Único de Saúde em toda a sua completitude, não só especificamente para o Covid, mas tratamento de doenças crônicas e também, inclusive, a questão de vacinação. Então, eu vou passar a parte da atualização epidemiológica da Covid no Brasil. Os dados eles vão ser atualizados hoje a partir das 19 horas, como a gente vem fazendo tradicionalmente, mas até ontem nós tínhamos 438.238 casos confirmados de Covid no Brasil, dos quais 233.880 estão em acompanhamento pelos serviços de saúde ou estão dentro dos hospitais e dentro das residências. 177.604 é a nossa estimativa de recuperados, aproximadamente 40,5% do total de casos confirmados, e 26.754 óbitos, dos quais 539 nos últimos 3 dias e 4.211 óbitos estão em investigação pelos serviços estaduais e municipais de saúde. Próximo. Nós estamos no dia 75 desde o primeiro caso. Então, mostra que a curva ainda permanece numa linear de ascendência no Brasil, e embora nós ainda continuamos considerando todos os países em relação à população, como a 45ª maior taxa de incidência no mundo, e em relação ao óbito, a taxa de mortalidade, nós temos, no Brasil, ele está dentro da 24ª posição entre os países com maiores taxas de mortalidade mundial. Próximo. Esse mapa é uma atualização do número de casos por município. Os pontinhos em vermelho são justamente os municípios que têm mais de 1.000 casos confirmados até o momento. Nós temos um total de 33.936 municípios que já registraram casos, que confirmaram casos de Covid, dá um percentual de 70,7%, com uma concentração principalmente nas regiões metropolitanas. E em relação aos óbitos, são 1.645 municípios que já registraram óbitos confirmados por Covid, um percentual de 29,5%. Próximo. Então, observa-se que no dia 28 de março, nós tínhamos 297 municípios brasileiros afetados, ou seja, com casos confirmados de Covid, e esse percentual e essa dimensão aumentou para 3.936 municípios até o dia de ontem, o que mostra
um maior número, principalmente agora no dia 28 de maio, nos municípios das regiões Nordeste. A região Norte também, embora tenha menor número de municípios, ele tem um bom percentual dos municípios já detectaram casos, e também os municípios da região Sudeste, em menor dimensão, os da do Sul, e da região Centro-Oeste. Próximo. Em relação às hospitalizações, até o momento foram registrados no nosso sistema de vigilância epidemiológica da gripe 192.801, desculpa aí, tem um pequeno erro, mas 192.801 hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave até a semana epidemiológica 21, que encerrou, que está em andamento no momento, dos quais 65.758 casos foram confirmados por Covid-19, 1.936 por influenza, 2.402 por outros vírus respiratórios, 66.170 não especificados, ou seja, não foi possível identificar nenhum tipo de vírus ou outro agente etiológico que pudesse explicar a ocorrência dessa síndrome respiratória aguda grave, e outros 56.535 casos estão em investigação. Então, além de enfatizar que as hospitalizações elas estão bastante concentradas em relação ao Covid-19, é importante enfatizar, é importante colocar que o vírus influenza, especificamente o influenza H1N1, ele tem sido identificado no Brasil. Nós estamos com uma campanha de vacinação contra a gripe com foco nos grupos prioritários em andamento, e é fundamental que as pessoas que fazem parte dos grupos de risco, que ainda não se vacinaram, procurem o quanto antes realizar a vacinação. E, por conta dessa questão de baixa cobertura, de baixa alcance da meta de cobertura vacinal nesses grupos prioritários, é que nós, do Ministério da Saúde, em comum acordo com os estados e municípios, estamos prorrogando a campanha de vacinação contra a gripe no Brasil, até que encerraria agora no dia 5 de junho, para o dia 30 de junho, dando mais uma oportunidade para que as pessoas que, principalmente, que fazem parte dos grupos de risco, os grupos que têm maior possibilidade de aumentarem em relação às hospitalizações e até mesmo evoluir para óbitos por influenza, pelos 3 tipos de influenza, mas especificamente pela influenza H1N1, possam procurar de forma organizada as unidades de saúde, os postos de vacinação e atualizar o seu cartão de vacinação. Próximo. Em relação às hospitalizações de SRAG que evoluíram para óbito, foram 41.621 hospitalizações em geral de síndrome respiratória aguda grave, nos quais houve uma evolução para óbito, das quais 22.543 foram por Covid-19, 246 por influenza, 214 por outros vírus respiratórios e outras 14.373 não foi identificada a presença de nenhum tipo de vírus ou agente etiológico. E outras 4.245 óbitos por síndrome respiratória aguda grave estão em investigação. Próximo. Essa é uma atualização, toda vez a gente enfatiza esse ponto, existe sim uma demora na realização dos diagnósticos por vários fatores. Acho que o principal é o momento que a amostra é coletada, que vai ser processada dentro dos laboratórios. Apesar de nós termos tido um aumento muito acentuado em relação ao número de diagnósticos e uma diminuição do tempo em que leva da coleta até o diagnóstico, a gente ainda tem atualizações retrospectivas, tanto de casos quanto de óbitos. Por exemplo, nas últimas 24 horas, isso em relação ao dado de ontem, foram 1.087 registros de óbitos por Covid, dos quais 202 ocorreram efetivamente nos últimos 3 dias, ou seja, quase 18,5%. O restante desses óbitos, eles foram atualizados, eles se referem a outras datas anteriores. Ou seja, não ocorreram 1.087 óbitos em 24 horas.
Quando a gente observa retrospectivamente a ocorrência de óbitos no Brasil, a gente identifica que, com essa atualização, o dia 5 de maio foi o dia em que ocorreram o maior número de mortes por Covid-19 no Brasil, com 608 óbitos. Esse, sim, é o nosso, infelizmente, é o número de ocorrências de óbitos num único dia no Brasil. Só para que haja essa compreensão em relação à dinâmica e ao número de casos que são atualizados, que são registrados, que são 1.087, só que eles ocorreram de forma espaçada e a gente tem trabalhado junto com os estados e municípios no sentido de diminuir cada vez mais a demora para a liberação dos resultados laboratoriais, como vou colocar um pouco mais à frente. Em relação aos óbitos por Covid, de acordo com a idade e grupos de risco, 70% dos óbitos, até o momento, notificados no CIVEP gripe, são de pessoas acima de 60 anos de idade e 62% das pessoas, independente da idade, apresentaram pelo menos um fator de risco, como cardiopatia, diabetes, doença renal, neurológica, pneumopatia, obesidade, imunodepressão e asma. Então, enfatiza aquilo que foi colocado anteriormente, da importância das pessoas que fazem parte desses grupos de risco, que apresentam condições crônicas que favorecem o agravamento de doenças respiratórias, como influenza, como Covid-19, entre outras, mantenham a medicação em dia, mantenham um cuidado adicional, justamente no sentido de se prevenir e evitar a infecção por vírus respiratórios, como o Covid-19. Próximo. Uma novidade que a gente vai divulgar aqui, eu acredito que nos próximos minutos, é o novo boletim epidemiológico da semana 21, boletim epidemiológico 17, que traz uma análise da semana retrospectiva, em que a gente pode observar que o Brasil ele tem a dinâmica da transmissão do Covid, ela é diferente em relação a cada localidade. Nós estamos passando por um aumento, uma diminuição já, um término do período de sazonalidade para a transmissão de vírus respiratórios nas regiões Norte e Nordeste, e por isso que elas foram as mais afetadas nesse momento, em termos tanto de pressão para hospitalar, como também de número de casos e de óbitos por Covid-19, mas também a gente percebe que as outras regiões, excetuando os municípios, as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, mais centralizadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, eles têm uma dinâmica menor ainda de transmissão, mas com uma possibilidade, tendo em vista, se a gente considerar que o período de sazonalidade tradicional de transmissão de doenças respiratórias ocorre nas próximas semanas em relação a essas regiões, há, sim, possibilidade de nós termos um aumento, um incremento no número de casos de doenças respiratórias, e para isso a população ela tem que se manter bastante alerta e manter as ações de etiqueta respiratória, higiene, etiqueta da tosse, lavando as mãos, mantendo ambientes arejados, para justamente não ocorrer um aumento na transmissão de doenças respiratórias, das quais a influenza e principalmente o Covid tem sido as mais prevalentes no momento. Esse boletim ele também tem informações que são sempre solicitadas sobre os casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid envolvendo crianças, gestantes e adolescentes, além de informações sobre vigilância laboratorial. Então, umas informações que a gente pode colocar no boletim, que vão estar disponíveis em instantes, é que até o momento foram identificadas 484 gestantes com Covid no Brasil, desde o início do ano, dos quais 36 gestantes evoluíram para óbito. E esses óbitos eles estão sendo investigados pelo Sistema de Vigilância da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal, justamente para a gente entender a dinâmica de ocorrência desses casos e, principalmente, trazer informações adicionais de maneiras tanto do serviço alcançar e ter uma resposta efetiva em relação à ocorrência desses desfechos fatais,
como também identificando a dinâmica de ocorrência desses casos. Em relação às crianças, considerando as crianças menores de 12 anos, 662 crianças já foram confirmadas por Covid-19 no Brasil, dos quais 62 evoluíram para óbito. E, em relação aos adolescentes com idade acima de 12 anos até 18 anos de idade, foram 254 adolescentes confirmados por Covid-19 no Brasil, dos quais 37 evoluíram para óbito. Todas essas informações, com maior nível de detalhe, vão ser divulgadas no Boletim Epidemiológico 17. Próximo. Em relação à vigilância laboratorial, próximo, nós temos, até o momento, 3.129.808 exames do tipo RT-PCR distribuídos para os laboratórios centrais de saúde pública. 2.641.006 estão em estoque nessas unidades e 488.802 exames já foram analisados e o registro foi feito no Sistema de Gerenciamento de Ambiente Laboratorial do Ministério da Saúde. Próximo. Desse total, 677.766 exames já foram solicitados. Então, se nós temos 677.488 foram realizados, a gente tem uma quantidade de exames nesse momento sendo processado por todos os laboratórios de saúde pública do Brasil. Próximo. Em relação ao número de exames realizados com suspeita de Covid por dia, a gente pode observar que houve um aumento ao longo das semanas no número de exames realizados e no qual a gente partiu de uma média geral. Nós temos uma média geral de 33.837 exames realizados por semana. Se a gente considerar somente os últimos 30 dias, a média foi de 55.491 exames realizados por semana, considerando os últimos 30 dias, o que mostra que a rede laboratorial tem dado uma resposta à altura e bastante efetiva em relação aos exames de coronavírus no Brasil. Próximo. Em relação aos processados, aí eu repetindo, seus 667.766 exames solicitados e 488.000 analisados, que dá aproximadamente 72% dos exames já processados e o restante em processamento. Aí são as diferenças em relação a cada uma das unidades da federação. Próximo. Esse é um dado importante para colocar que no Brasil ele leva mais de 50% dos exames que são solicitados no Brasil, eles têm a sua análise, entre o período de coleta e análise, que leva aproximadamente 2 dias. 24% ele leva de 3 a 5 dias para sair o resultado. Ou seja, 74,7% dos exames eles são analisados até 5 dias após a coleta. E conforme a gente vem observando o gráfico ao longo do tempo, essas médias o número de exames processados em menos de 5 dias vem aumentado muito em relação aos meses, enfatizando toda a resposta e trabalho que tem sido feito pelos laboratórios centrais de saúde pública no Brasil. Próximo. E quando a gente junta todos os laboratórios públicos com os 5 principais redes, não são 5 principais laboratórios, são as 5 principais redes de laboratórios privados no Brasil que processam exames de coronavírus, nós temos 488.802 exames analisados nos laboratórios públicos, 441.211 nesses laboratórios privados, nesses 5 maiores redes, totalizando 930.013 exames realizados. Uma positividade na rede pública de 26%, na rede privada 29%, é uma diferença pequena em relação à questão de positividade. Mas nós temos no Brasil atualmente 4.428 exames para cada 1 milhão de habitantes. Próximo.
Então, é isso. Na próxima terça-feira, nós iremos realizar a atualização dessa última semana. Nós tomamos a decisão de analisar os casos por semana, justamente porque a gente tem acompanhado semanalmente a evolução desses casos e principalmente, compreendendo melhor a dinâmica de transmissão no Brasil. O Brasil não é um país que a gente possa considerar que tem uma média de casos, porque justamente há essa diferença por região, então, e os dados eles estão disponíveis nas plataformas oficiais, os dados diários estão sendo atualizados diariamente nas nossas plataformas no painel covid.saude.gov.br e demais informações, inclusive o boletim epidemiológico 17, estarão disponíveis na página do Ministério da Saúde. Obrigado. Boa tarde. Nós estamos aqui hoje com o secretário substituto de Vigilância, Eduardo Macário, com a secretária substituta de Atenção Primária, Daniela Ribeiro, e com a coordenadora geral de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis, Luciana Sardinho, que apresentou a pesquisa sobre o Vigitel. E nós temos aqui, seguindo a ordem das apresentações, 2 perguntas que foram enviadas de forma online a respeito da pesquisa. A primeira delas é do Marcelo Parreira, da TV Globo. Ele pergunta o seguinte: na pesquisa Vigitel, há recortes quanto aos comportamentos, saída de casa e higiene por faixa etária, escolaridade e região? A apresentação traz esses recortes para os dados macro, mas ele quer saber sobre se saíram ou não de casa. A apresentação traz esses recortes para os dados macros, sobre se saíram ou não de casa, mas há destes recortes específicos por idade, escolaridade e por região. No caso da região, há recortes por estados também? Nós temos, sim, esse recorte tanto para a escolaridade, como faixa etária, como região. Nós não apresentamos porque não deu diferença significativa entre as regiões e não deu para a faixa etária, para nada disso. Então, por isso que a gente optou por não apresentar. Mas nós estamos preparando nesse momento um boletim para ser publicado com os dados mais detalhados. O Dalton Almeida, da EPTV, pergunta como as alterações apontadas pela pesquisa em relação ao sono, apetite, etc., interferem na prevenção à doença. O que essas alterações significam? Então, a situação e a resposta dessa pesquisa, ela só reforça a necessidade da continuidade do tratamento das pessoas que têm algum tipo de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão. E isso que é importante, que os gestores municipais, eles permitam esse acesso dessas pessoas para dar continuidade dessa atenção que as pessoas precisam para não piorar ou, pelo fato da questão da pandemia, ela já está dentro de casa, e ela não se tratar, não tomar o remédio e, na verdade, ela vai acabar enchendo os hospitais com o agravamento da doença. Dando seguimento, a gente tem algumas perguntas que foram enviadas previamente, de forma online também, por jornalistas. O primeiro tema é casos e óbitos. A pergunta é da Renata Maris, do Jornal Globo, e a Letícia Casado, do The New York Times, também faz uma pergunta semelhante, então peço licença para juntar as 2 perguntas. As perguntas são relacionadas a quando haverá o pico de mortes no Brasil por Covid, segundo as projeções, e como o Ministério da Saúde avalia o recorde de novos casos ontem, e também complementa perguntando se seria o momento de estados e municípios relaxarem medidas de distanciamento social. E finalizando, se o pico da epidemia deve ocorrer nas próximas semanas epidemiológicas, por região, enfim, essa é a pergunta.
Bom, a gente não trabalha, o Ministério da Saúde não trabalha com estimativas de mortes, até porque a gente preserva bastante a vida e isso é fundamental que seja priorizado nesse momento. E por isso que tanto os estados, municípios, com o apoio do governo federal, do Ministério da Saúde, têm avançado no sentido de dar uma resposta efetiva para os serviços de saúde para que possam acolher e tratar de forma adequada todos os casos que foram confirmados ou mesmo todos os casos suspeitos de doenças respiratórias no Brasil. Nós temos uma avaliação no momento, que eu venho enfatizado nas últimas semanas, de que o Brasil ele não apresenta uma curva uniforme em relação a todas as regiões. Nós estamos passando por uma situação de aumento do número de casos para as regiões norte e nordeste, principalmente por conta do período de sazonalidade histórica e que com a presença de um vírus em que a população não tem uma imunidade e um vírus que emergiu nos últimos meses, isso se agrava maior, então o potencial de transmissão de doenças respiratórias acontece nesse período, vem acontecendo nesse período nas regiões norte e nordeste, e por isso que a gente tem vários estados com um sistema de saúde bastante forçado, bastante atingido e que tem dado uma resposta adequada, tendo em vista o número de pessoas que são tratadas pelos serviços de saúde, bem como a nossa grande preocupação no momento, e é motivo de alerta, é que nós estamos num período de aumento da sazonalidade de ocorrência de doenças respiratórias nas regiões sudeste, sul e centro-oeste, por conta da diminuição das temperaturas e com que faz que tradicionalmente ocorram a transmissão de doenças respiratórias. Portanto, não há como precisar um momento em que haverá como se diz, um pico único no Brasil, isso aí a gente não tira em consideração, a gente observa os casos por região, por estado, por localidade e os gestores de saúde, tanto estaduais quanto municipais, têm acompanhado isso diariamente para justamente fazer o manejo das ações necessárias, principalmente com o reforço na rede, tanto de testagem, justamente para a gente identificar os casos novos, monitorar esses contatos e tentar prevenir novas infecções, além da questão do tratamento, como também evitar que esses casos evoluam para um caso grave e óbito. A Érica Montenegro, do jornal Metrópolis, ela também faz uma pergunta em relação ao pico da doença, mas acredito que já tenha sido contemplado na fala do secretário, e ela complementa perguntando em relação às diretrizes para estados e municípios que seriam apresentadas. Ela quer saber se o Ministério da Saúde abandonou essa estratégia. A estratégia de avaliação de risco, ela continua, ela está sendo discutida, foi apresentada de forma técnica e está sendo discutida entre o ministro e o Conselho de Secretários Estaduais e Municipais de Saúde, justamente para sua divulgação e efetivação. A próxima pergunta é da Bruna Lima, do jornal Correio Brasiliense. Ela pergunta o seguinte: o Brasil está em escalada de casos e mortes de Covid e, como informado pelos técnicos da própria pasta em ocasiões recentes, ainda não atingiu o pico. A OPAS diz que a América Latina é hoje o epicentro da pandemia sendo puxada pelo Brasil. A interiorização da doença começa a ganhar força. Isso preocupa o Ministério da Saúde? Quais são as estratégias para barrar essa evolução, para a interiorização? Conforme os números mostram, realmente o Brasil ele tem um grande número de casos e sendo identificados semana por semana em diferentes momentos, como para cada região. Logicamente, o Brasil é um país continental, é o maior país das Américas, e isso realmente preocupa tanto do ponto de vista de ação, de envolvimento e de política de prevenção, de assistência, e é isso que o Ministério da Saúde vem fazendo, que o Sistema Único de Saúde vem fazendo, de reforçar as medidas justamente para que ocorra tanto a
prevenção do ponto de vista para evitar novas infecções, com aconselhamentos para que as pessoas utilizem as medidas de etiqueta respiratória, lavando as mãos, deixando os ambientes arejados, evitando se expor de forma desnecessária, principalmente as pessoas que têm maiores fatores de risco para agravamento, assim como reforçando as unidades as unidades hospitalares com serviços e tecnologias, justamente para casos sejam solicitadas para que novos casos deem entrada no sistema de saúde, ele possa responder de forma adequada. Nós temos ainda mais uma pergunta, dessa vez sobre o tema testes, da Natália Cancian, da Folha de São Paulo. E aí, após essa pergunta, a gente vai abrir para as perguntas presenciais e depois retoma também com as perguntas que foram enviadas durante a apresentação de forma online. A pergunta da Natália Cancian é o seguinte: quantos laboratórios da rede privada ainda deixam de enviar o resultado de testes ao Ministério da Saúde? Ainda sobre testes, qual a previsão da pasta para implementar os postos volantes para testagem em cidades acima de 500 mil habitantes? Tá, então, no momento, nós conseguimos as informações, já estamos sendo alimentados pelas informações das 5 maiores redes de laboratórios do Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 8.911 laboratórios privados registrados dentro do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Somente essas 5 redes, elas prestam serviços para, em média, 7.000 laboratórios no Brasil. Então, a gente considera que esse número que foi atualizado hoje e que tem sido trabalhado em tanto de laboratórios públicos quanto privados, ele reflete uma boa parcela da realidade daquilo que está acontecendo no Brasil. A portaria que está sendo trabalhada justamente para que normatize e que se publique, que se notifique compulsoriamente todos os casos positivos e negativos de Covid-19 no Brasil, ela está sendo finalizada e ela prevê que 100% dos laboratórios privados que realizam diagnóstico, eles informem para o Sistema Único de Saúde sobre os resultados. E onde estão esses resultados? Além desses resultados que nós estamos disponibilizando, todos eles servem para que as vigilâncias epidemiológicas dos níveis municipal e estadual alimentem os sistemas de informação e o Ministério da Saúde divulga todas essas informações por meio da plataforma IVES, não só da plataforma IVES, como também do painel covid.saude.gov.br. Lá estão todos os resultados, todos os casos confirmados por coronavírus no Brasil estão sendo divulgados naquele painel e boa parte dele reflete o número de diagnósticos laboratoriais que são realizados no Brasil. Vamos às perguntas. Desculpa. Em relação à qualidade da realização das amostras, os nossos laboratórios públicos, eles têm um nível de qualidade bastante bom, assim, nós temos um nível de excelência em termos de diagnóstico, bem como os laboratórios privados. Desses, das 5 redes, principalmente, a gente tem um certo grau de confiabilidade, eles seguem todos os pré-requisitos dos processamentos e dos diagnósticos, o que a gente considera que o Brasil ele tem um nível de qualidade de excelência em termos de diagnósticos laboratoriais. Primeira pergunta presencial é da Luana Karen, da TV Brasil. Olá, boa noite. O senhor falou em algum momento que a gente está terminando a sazonalidade, a época que propicia a propagação do vírus nas regiões norte e nordeste, e aí eu queria saber se isso significa que o vírus pode descer com mais força para as regiões, para a região sul, especialmente para o centro-oeste, já que o sudeste já está sendo bastante afetado, se isso pode agravar agora, se seria essa descida da sazonalidade para cá, se isso significa isso. Eu também queria saber se, não sei se o senhor respondeu em algum momento, eu me perdi aqui, mas sobre se o Ministério ainda trabalha nas diretrizes do distanciamento social, tendo em vista que muitas cidades estão adotando medidas de relaxamento nesse momento.
Eu acho que o modelo que a gente trabalha é um modelo de transmissão de doenças respiratórias que segue um padrão de sazonalidade histórico. Então, para todos os casos de doenças respiratórias, se a gente observar a série histórica de 10 anos, as regiões Norte e Nordeste, elas tiveram um aumento em maior ou menor proporção nesses meses, nos primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. E a partir de abril, maio, junho, julho, agosto, começa essa mesma tendência histórica de transmissão de doenças respiratórias para os estados da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, não é que haverá uma migração do vírus. Historicamente, a gente já entende esse processo de transmissão e agora nós temos um adicional, que é um vírus novo, que emergiu em menos de 6 meses, saiu de uma cidade da China e passou para todo o mundo, e numa população que não tem uma imunidade, que está tendo contato com esse vírus pela primeira vez. Todo dia a gente aprende mais informações, conhece mais a dinâmica desse vírus. Então, por isso que a gente considera que nós estamos passando por uma situação bem complexa em relação às Norte e Nordeste, por conta da série histórica, mas não é motivo para que todas as medidas elas sejam desconsideradas, tanto do ponto de vista individual, como também do ponto de vista do reforço dos serviços de saúde para que possam dar a resposta efetiva a essa doença. Mesma coisa, os estados das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, tirando a região, como eu falei, essa região de São Metropolitana de São Paulo, Rio de Janeiro, mas que esses estados eles precisam cada vez mais se preparar, reforçando os seus serviços. A interiorização é um fenômeno, é uma situação real que a gente tem observado em termos de transmissão. Então, o Sistema Único de Saúde tem que estar bastante preparado para toda essa situação que virá e que vem se desenhando, na medida em que o principal objetivo é salvar as vidas. Quanto mais vidas a gente puder salvar, e a gente considera que o trabalho tem que ser feito de forma bastante adequada. Próxima pergunta é Gustavo Garcia, Portal G1. Boa tarde. Secretária Luciana, como é que o Ministério da Saúde avalia os dados das pessoas que estão saindo de casa, né, da pesquisa que foi feita? É um número esperado? Veio acima do esperado pelo Ministério da Saúde, esses dados das pessoas que estão saindo de casa? E se essa pesquisa ela vai embasar uma campanha de conscientização das pessoas? Porque eu lembro que o ministro Tais falava no lançamento de uma campanha publicitária explicando, né, as medidas de combate ao coronavírus. Queria saber em que pé que ficou isso e se essa pesquisa vai ajudar aí o Ministério a embasar uma campanha. Obrigado. Nós não tínhamos uma expectativa de quanto esperar, né? Porque ela foi muito rápida. Desde que começou, então, a pandemia, a gente colocou essa pesquisa na rua, primeiro ciclo, e, de fato, por exemplo, essa informação do que eles estavam fazendo, se estavam saindo de casa, não estava no primeiro ciclo, a gente colocou no segundo. Mas nós já entregamos esses resultados para a nossa assessoria de comunicação para reforçar o que já vem sendo feito como comunicação oficial do Ministério da Saúde, seja por meio do portal, pelo Disque Saúde, pelas mídias sociais. Então, nós vamos reforçar o que já vem sendo vinculado, para reforçar, não vamos ter uma outra ação diferente, é reforçar o que a gente já vem fazendo nesse período todo. A última pergunta presencial é do Caio Peixoto, Poder 360. Boa noite. Eu queria saber, voltar no tema dos problemas que incomodaram as pessoas na última semana por causa do isolamento, que é esse gráfico que mostra dificuldade de dormir, falta de apetite, etc. Eu queria saber, disso tudo que foi apresentado, qual que o Ministério da Saúde julga mais preocupante e se existe uma estratégia já para lidar com esse tipo de complicação.
que aparentemente está aparecendo por causa do isolamento. A gente entende que uma grande preocupação são as doenças crônicas, as pessoas com doenças crônicas. Dentro das ações estratégicas do Ministério da Saúde, existem duas vertentes, tanto voltado para as pessoas, o indivíduo, que são por meio de mídias sociais, sites, materiais que são produzidos pelo Ministério da Saúde, voltado tanto para a questão da saúde mental, para a continuidade do tratamento, para a vacinação das crianças, para o acompanhamento das gestantes. Também ações voltadas para a gestão municipal, para o gestor organizar a sua rede de atenção primária à saúde, para permitir o acesso dessas pessoas aos serviços. Então, a gente entende como preocupante essa falta de acesso das pessoas ao serviço de saúde, porque isso pode agravar a condição da doença dela, se não tiver uma continuidade no tratamento. Nós retomamos aqui as perguntas enviadas de forma online pelos jornalistas e temos uma pergunta do Marcos Sérgio Silva, do Portal UOL. Ele faz uma pergunta relacionada à apresentação do secretário Eduardo Macário. No slide 33, a curva mostra mais de 600 mortes por Covid ocorridas no dia 5 de maio. Até agora, o recorde por dia de óbito. Neste dia, o Ministério informava exatamente 600 mortes, mais de casos retroativos. Por que ainda há demora em processar os óbitos? O Ministério da Saúde tem estimativas sobre quantos registros de morte suspeitas de Covid ainda estão sendo investigadas? Pode botar lá no slide, por favor? Então, essa é uma situação como eu enfatizei outras vezes, mas existe ainda uma demora para a conclusão da investigação, tanto de casos quanto de mortes por Covid no Brasil. E por isso que há esse atraso na divulgação. Não é um atraso provocado pelo Ministério da Saúde, é uma consequência de toda uma rede, de todo o processamento que a informação ela vem desde a unidade de saúde do hospital, do município, do estado, e conforme vocês viram, só em termos de hospitalização, nós temos quase 200 mil hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave no Brasil. Então, a gente tem trabalhado muito com os estados e municípios no sentido de diminuir esse atraso. Inclusive, essa semana, falei pessoalmente com alguns secretários de saúde, com algumas equipes de vigilância epidemiológica, no sentido de promover ações que visem a melhoria da qualidade e da oportunidade do registro de informações do Brasil. Eles, inclusive, estão vendo alternativas, redirecionando equipes, recompondo equipes. O Ministério colocou à disposição, existe um banco de profissionais que possam ser contratados de forma temporária, não só para as ações de enfrentamento direto na linha de frente de profissionais de enfermagem, médicos e entre outros profissionais de saúde, mas também pessoas que têm uma capacidade de dar esse reforço nesse momento na atualização dos registros. Porque vocês imaginam, tem todo um procedimento de o paciente deu entrada no hospital, é coletado a amostra, essa amostra vai para o laboratório tem uma quantidade de exames a serem processados. Esse processamento ele não se dá automático, ele tem várias etapas, desde a parte de recebimento da amostra, extração do RNA, amplificação, realização do exame, resultado, digitação do resultado no sistema laboratorial, depois retorno para a vigilância epidemiológica que vai registrar dentro do sistema de informação. Então, muitas vezes, toda essa cadeia, essa linha de produção, propriamente dito, ela tem sido bastante afetada em termos de quantidade e de dimensionamento. Nós estamos vivendo uma pandemia, os números são
muito maiores do que aquilo que a gente previa dentro de uma situação de normalidade. O sistema de vigilância do CIVEP-Gripe ele foi criado após a pandemia de influenza H1N1, ele deu uma resposta significativa ao longo desses anos, monitorando a ocorrência de surtos e aumento de casos, como foi, por exemplo, em 2016, que aconteceu na região de São Paulo, na região sul. Posteriormente, ano passado, a gente conseguiu monitorar a situação e dar uma resposta adequada para, principalmente, a região de Manaus, o Amazonas. Só que, para aquelas ocasiões, a gente tinha uma vacina efetiva. Então, a partir do momento que a gente monitorava o aumento do número de casos, a vacina, assim que era disponível, era priorizada para os grupos prioritários, para os grupos que tinham maior possibilidade de evoluir para casos graves, e com isso a gente conseguia deter e até mesmo diminuir a ocorrência desses casos. Isso ocorre de forma periódica. Esse ano a gente está vivendo uma nova realidade, é um novo vírus, não tem uma vacina efetiva que possa gerar a questão da imunização na população, e para isso a gente tem acompanhado diariamente esse número de casos e tentado, junto com os estados e municípios, promover ações visando a melhoria, o aumento da capacidade de resposta para tratamento e para hospitalização e para reestabelecimento, reforçando as unidades hospitalares, mas também informando as pessoas das principais medidas para se prevenir a ocorrência, a transmissão do coronavírus, bem como ampliando a testagem para um número muito maior do que aquilo que a gente previa em anos anteriores, de forma a identificar precocemente, iniciar medidas de tratamento de acordo com a avaliação clínica, de você monitorar os contatos justamente para avisá-los que, como eles tiveram contato com uma pessoa que foi positiva por Covid-19, ela tem que tomar atenção e tem que evitar circular por locais públicos, justamente porque ela pode estar num período de incubação da doença, ou mesmo tendo sintomas muito leves, que muitas vezes não chamam nem a atenção, e ela não procura por conta disso o serviço de saúde, mas como ela teve contato com essa pessoa, ela pode vir a desenvolver a doença e principalmente transmitir para outras pessoas. Esse é o grande desafio nesse momento, e para isso que a gente tem reforçado tanto as medidas para ampliação do diagnóstico, por meio dos RT-PCR, que identifica os casos de forma precoce, como também a implantação da estratégia de vigilância, de monitoramento de contatos, para que aí sim a gente, num trabalho que vai ser diário, a gente possa estar influenciando na dinâmica de transmissão do Covid no Brasil. Nós temos mais uma dúvida relacionada à apresentação do secretário. A Carolina Moreno, da TV Globo, pergunta, no slide 42, vocês indicam que nos laboratórios públicos e na rede privada foram 260.031 exames positivos para a Covid-19. Como até ontem tínhamos 438.238 casos confirmados, podemos concluir que os demais testes positivos foram os testes feitos pelos laboratórios privados que não foram notificados ao governo sobre os testes processados e os testes de anticorpos? Não só o restante dos cerca de, vamos colocar, 30% dos laboratórios privados, eles não foram cobertos ainda nesse momento. A gente espera que a gente tenha 100% dos laboratórios privados informando diariamente para o Ministério da Saúde de todos os casos, todos os exames realizados, mas a gente tem que considerar também o número de testes rápidos que foram distribuídos, cerca de 8 milhões já até o momento. A gente estamos encaminhando as últimas remessas de testes rápidos para os estados. Então, esse percentual, ele ainda não... Ele pode ser somado ao número de exames positivos. Tem os diagnósticos clínicos, epidemiológicos, que uma pessoa que apresentou um sintoma
da doença e ela teve contato nos últimos 14 dias com a pessoa positiva para a Covid e que se essa pessoa não teve condição de coletar a amostra por alguma situação, a orientação é que se conclua esse caso pelo critério clínico epidemiológico e também outras modalidades que estão sendo trabalhadas especificamente na questão dos exames de imagem de tomografia que a gente tem estudado para sua incorporação como um critério de confirmação de casos de Covid, caso não seja possível e viável a realização dos exames laboratoriais. Então, é um conjunto de informações que vem se somar a todos esses casos que dá realmente a dimensão dos casos confirmados de Covid no Brasil, informados pelas secretarias municipais e estaduais de saúde, todo dia para o Ministério da Saúde, que compila essas informações e divulga a partir das 19 horas. Continuando no tema de testes, nós temos também uma pergunta do Gésio Passos, da Rádio Nacional. Os dados de exames realizados não vêm batendo com alguns estados. Em Minas Gerais, por exemplo, a Secretaria de Saúde registra apenas 21 mil exames realizados nos laboratórios públicos do estado. Na apresentação, indicam 44 mil exames solicitados. Como explicar essa diferença? Eu vou... Especificamente em relação a esse ponto, eu vou pedir para encaminhar e responder posteriormente, porque eu preciso compreender como se deu esse cálculo, entrar em contato, inclusive, com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, né, que é o Estado, para saber em que fonte que eles estão olhando, observando, porque a gente tem observado as fontes do Sistema de Informação Oficial. Então, eu vou incorporar essa pergunta e na próxima coletiva a gente, diretamente para o interessado, a gente está respondendo a essa questão. Exatamente, por ser um caso específico, a gente pode responder via assessoria de imprensa, já que os casos específicos demandam uma análise específica também. Continuando, a Valquíria Homero, do Poder 360, faz uma pergunta em relação ao boletim epidemiológico especial Covid, que a gente acabou de subir na plataforma e também divulgar para os jornalistas, conforme foi falado aqui pelo secretário. A Valquíria Homero, do Poder 360, pergunta: há uma redução significativa das hospitalizações e mortes, da semana 20 para a semana 21, que se encerrou no dia 23 de maio. Os dados já estão consolidados, o que justifica essa redução? Os óbitos são contabilizados por data de ocorrência ou por data de notificação para essa análise? Qual é a fonte? Desculpa, qual é algum slide específico? Não, é o do boletim, dos quadros do boletim, o que traz por semana epidemiológica e traz SRAG por Covid, SRAG por influenza, o SRAG não especificado, e depois ela apresenta também um por óbitos. Certo. Os dois. Então, a gente não pode considerar que aquela redução que acontece em relação aos casos de síndrome respiratória aguda grave sejam efetivamente uma redução no número de casos real, justamente porque existe um atraso, uma demora para registro das informações por parte das unidades de saúde municipais, estaduais, até chegar isso ao nível federal. Nós realizamos uma conversa com alguns estados, estamos promovendo algumas ações no sentido de que haja um melhor dimensionamento da capacidade de registro dessas informações. Especificamente em relação aos óbitos por SRAG, a curva de óbitos que nós apresentamos, assim como a curva de casos hospitalizados por SRAG, eles são por data da hospitalização e por data da ocorrência do óbito. Então, mesmo que nesse momento a gente identifique que há uma queda visualmente nessa curva, a gente percebe que semana após semana, dia após dia, na medida em que os dados chegam, muitas vezes eles chegam com 5, 7, até 10 dias entre a ocorrência da hospitalização e o efetivo registro dentro do sistema de informação. Alguns casos até demoram 15 dias ou mais para serem informados.
Por isso que a gente tem trabalhado no sentido de sensibilizar os gestores da importância do registro imediato e em tempo oportuno dessas informações, para que a gente consiga ter uma informação em tempo real. Infelizmente, isso aliás, felizmente, isso tende a diminuir, principalmente porque a gente vê uma resposta bastante efetiva dos níveis locais, mas ainda é uma realidade e que a gente tem tido especial cuidado de não tomar, ou de não ter nenhum tipo de avaliação prematura em relação a isso e também considerando esse atraso entre a notificação. Considerando o horário, nós já passamos de 1h10 de coletiva, nós vamos fazer mais uma pergunta, que é sobre interiorização da Maria Eduarda Cardim do Correio Web. O senhor já comentou sobre esse tema, mas a Maria Eduarda Cardim ainda ficou com uma dúvida, que é relacionada ao fato de se a interiorização da Covid-19 já era esperada pelo Ministério da Saúde e se é uma tendência das doenças transmissíveis em pandemias e se há formas de controlar. O coronavírus é uma doença, o Covid-19 é uma doença que tem alta transmissibilidade. E um dos fatores que mais dificulta todos os sistemas de saúde e nós, profissionais de saúde, é que 80% das pessoas que se infectam com Covid ou não apresentam sintomas, ou apresentam sintomas muito leves, que podem passar desapercebido. E são doenças respiratórias. Muitas vezes a gente considera elas como comuns. Por exemplo, um resfriado, uma crise asmática, que não é uma doença respiratória de transmissão viral, mas é uma situação de respiratória, e outros tipos de doenças que já ocorrem normalmente e que muitas vezes podem se passar desapercebida. Então, pelo fato de você, primeiro, ter um grande percentual de pessoas que não vão desenvolver sintomas ou desenvolver sintomas muito leves, pelo fato de dos estudos que têm identificado de que as pessoas elas começam a desenvolver sintomas 2 a 3 dias depois, ou um pouco mais, depois de ter tido contato com outra pessoa infectada, isso torna muito difícil a realização de ações visando a interrupção da transmissão. E nós acreditamos que, a partir da testagem das pessoas sintomáticas em quantidade suficiente e adequada para o Brasil, e a partir do monitoramento das pessoas que tiveram contato com esse caso, e aí é um trabalho intenso. Nos últimos 5 dias, você teve contato com quantas pessoas? Contatos íntimos, contatos próximos, dentro da casa, dentro de um ambiente profissional. Que tipo de contato foi esse? A partir desse levantamento dos contatos, a gente identifica as pessoas que possam vir a desenvolver os sintomas e possam ter sido infectadas. Essas pessoas, elas têm que ser monitoradas, têm que ser acompanhadas, elas têm que ter a consciência também de que tiveram contato com uma pessoa que apresentou, que foi confirmada por Covid, e aí ela tem que evitar o deslocamento entre áreas, entre locais, justamente para prevenir a ocorrência de novas transmissões. É um processo muito exaustivo, o mundo vem realizando isso, os países têm apostado muito na questão do monitoramento de contatos, que não é fácil, mas é viável para determinadas situações. Por exemplo, a gente pode implementar esse tipo de estratégia em áreas mais vulneráveis, de grandes aglomerados, justamente para prevenir a ocorrência de surtos dentro daquelas regiões. Mesma coisa os municípios. A gente fala de que 70% dos municípios já identificaram casos, mas muitos municípios identificaram poucos casos, 1, 2, 5 casos. Então, é possível fazer o monitoramento para evitar que aquele primeiro caso que seja identificado naquele município, ele se torne um surto. Por isso que, o primeiro ponto, testagem, como a gente vem avançando na ampliação da capacidade de testagem no Brasil, e monitoramento de contatos. Essa vai ser a grande dinâmica que as vigilâncias vão estar realizando, além
das outras medidas que vão sendo divulgadas, estão sendo discutidas entre os níveis estadual, federal e municipal. E a questão da interiorização, só para concluir, é uma realidade no Brasil. Agora, não é uma interiorização igual. Ela tem casos que foram identificados em alguns municípios em bem menor proporção, e rapidamente esses casos eles são identificados, e aí é fundamental evitar que ocorra surtos nessas localidades, assim como tem outros aglomerados populacionais em que você tem um maior número de casos, como é o que ocorre nas regiões metropolitanas do Brasil. Só para finalizar mesmo, o Calil, da Rede Manchete Brasil, ele pede um esclarecimento em relação ao horário de divulgação dos casos e óbitos. Ele pergunta por que agora não se consegue soltar os números de casos e óbitos, a atualização, no horário, uma vez que as secretarias passam até às 15, e essa consolidação nas últimas semanas não tem saído, tem saído após as 19 horas. Acho que cabe esclarecimento. Isso foi uma avaliação que nós fizemos em relação a todos os estados, nós fizemos consulta a todos os estados. Eles passam o dia todo contabilizando, analisando, atualizando os sistemas de informação, fazendo as suas coletivas, eles divulgam os dados, informam a imprensa, e a forma mais adequada, o horário mais adequado que a gente viu, que seria eficiente para que a gente divulgasse o balanço geral do Brasil em relação aos casos de Covid, seria após as 19 horas. Então, é um processo acordado que começa desde manhã, com a coleta, avaliação, captação, e conclui agora após as 19 horas, e que nós iremos fazer essa divulgação sempre nesses horários, justamente para que a gente tenha um mínimo de descompasso entre as informações que são divulgadas pelos estados e a divulgação da informação pelo nível federal. Bom, agradeço a todos. A próxima coletiva está prevista para segunda-feira, quando iremos fazer uma atualização em relação à situação da assistência especializada e de entregas, recursos, EPIs e demais materiais, insumos e equipamentos enviados para os estados e para os municípios. Obrigada. Sem mais perguntas presenciais, terminamos então esta coletiva de imprensa. Boa noite a todos.